Ave Maria. Todos a vontade de se sentar para que nós refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. O Evangelho nos deixa claro sobre nós sermos diferentes do resto do mundo. É o principal foco do Evangelho, é mostrar que nós somos diferentes. Você, meu irmão, minha irmã, você é sal no mundo, porque é aquele que dá tempero. Se você não estivesse aqui, se não fosse por Cristo, e a mudança não tivesse acontecido nas nossas vidas, por meio da cruz de Cristo, não teria utilidade nenhuma nós sermos cristãos. Mas nós somos cristãos porque nós somos o tempero do mundo, aquilo que dá sabor ao mundo. O mundo, se não fosse por Deus, o mundo seria triste, o mundo seria vazio. A nossa maior alegria é estar aqui, louvando a Deus, agradecendo a Deus o dom da nossa vida. Nós somos diferença no mundo, e nosso Senhor nos convida a testemunharmos essa diferença. Você não foi feito para ser igual aos outros. Fulano faz, eu vou fazer também. Não, você é diferente. Você é sal, você é luz. Você foi feito luz para o mundo. Esse mundo que é trevas, perdição, profanação, você é luz. Quando a luz chega, a treva se dissipa. Quando a luz chega, tudo que é de ruim se afasta. Por quê? Porque a luz é a presença de Deus, e você é a presença de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Creia nisso, você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Nós vemos que a lâmpada não foi feita para ficar abafada, mas mesmo se ela estiver abafada dentro de uma tigela, se ela estiver abafada dentro do recipiente, ela vai continuar iluminando. E assim deve ser o cristão. Mesmo que tentem te abafar, você vai continuar brilhando como Cristo brilha nos nossos corações. É esse o motivo maior da nossa glória, a cruz de Cristo. Ela é de lá que saiu todas as luzes. É de lá que saiu o Espírito Santo de Deus. E de lá brota todos os dons. Você é repleto dos dons do Espírito Santo. Então devemos ser diferentes. Devemos mostrar essa luz a quem não vê a luz. Nós devemos testemunhar o Cristo. À medida que nós vamos dando testemunho, que é o que a primeira leitura nos deixa claro, que nós nos tornamos luz quando nós começamos a ser testemunho vivo da vida de Cristo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos viver exatamente como o Filho de Deus viveu. Buscar correr do pecado, buscar fugir de tudo aquilo que possa nos afastar da presença de Deus. E assim, nós vamos colocar à disposição de Deus para fazermos a diferença, para sermos a luz. Quando o Senhor nos puxar a orelha, nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser luz, eu quero brilhar. Mesmo que o mundo não queira que eu brilhe, eu vou brilhar porque o Senhor é minha luz, o Senhor é minha proteção. Já nos dizia o Salmo de Respostas: uma luz brilha nas trevas para os justos, permanece para sempre o bem que fez. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é lembrado. Jesus Cristo, Ele foi lembrado pelo que Ele fez de bom. Assim, tantas outras pessoas foram lembradas, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Nós temos também a vida dos santos da igreja. Quantos santos não foram sinal de luz? Santa Teresinha, dentro de um convento, na clausura, ela foi um grande sinal de luz para os irmãos.
considerada uma doutora da igreja, porque escreveu poucas coisas, mas o que ela escrevia tocava o coração. Quem lê o que Santa Teresinha escreve, o coração começa a ser modificado, começa a ser transformado. E assim tantos outros santos. São José poderia ter abandonado Maria, mas não, ele prefere sofrer os riscos, mas compactuar para que o Filho de Deus possa vir ao mundo. Assim tantos outros santos que a nossa igreja tem, que mostram esse sinal de luz, esse sinal de Deus na vida dos nossos irmãos. E você é convidado a ser santo. O nosso convite é o céu. Já dizia aquela música: o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Esse deve ser o nosso lema, essa deve ser a nossa caminhada. O nosso lugar é o céu. Nós não nascemos para que ficássemos abafados. Nós não nascemos para ficar nesse mundo, morrer e ir para o purgatório, ir para o inferno. Nós nascemos para o céu. Mas para nós abraçarmos o céu, nós devemos querer o céu. E nós só almejamos o céu quando nós fugimos do pecado. Quando nós, sendo luz, nós não queremos ser aquelas lâmpadas queimadas que fica piscando, que ela não ilumina. Ela está lá piscando, mas ela não clareia nada. Tem aquela lâmpada que ilumina. Essas somos nós, a lâmpada que ilumina. O cristão nasceu para ser a lâmpada que ilumina, não para ser morno, aquela lâmpada que está queimando e a gente fica com preguiça de trocar, que ela só fica piscando e não faz nada, e não faz diferença nenhuma. Ou muito menos a lâmpada queimada, que não brilha, que não leva luz para lugar nenhum, que ela perde a atividade. E à medida que nós entramos no pecado, nós vamos queimando a nossa lâmpada. A nossa lâmpada vai começando a ficar piscando. Primeiro ela fica piscando, e logo em seguida ela começa a apagar, e ela não brilha mais. Assim nós cristãos devemos mudar, devemos ser luz, uma luz que brilha nas trevas, indiferente de tudo que acontecer à nossa volta, indiferente da nossa casa ter tribulação, indiferente de tudo dos nossos problemas, dos problemas com o filho, dos problemas na escola, dos problemas no serviço, nós devemos brilhar. Passando agora, eu quero deixar um pequeno testemunho, porque não é uma despedida, não é um adeus, mas é uma derrota, porque a gente vai fazer missão em outras paróquias, mas a gente volta um dia, se Deus quiser, para rezar a primeira missa nesse altar. Eu creio que, se Deus quiser, a minha primeira missa vai ser aqui na São José, e eu quero contar com a presença de todos vocês. Mas isso ainda falta bastante, então vocês ainda vão ter que rezar bastante. Às vezes a gente fica se perguntando: mas como que um seminarista toma a decisão de entrar para o seminário? Como que brota a vocação? Às vezes todo mundo já viu aqui na comunidade, é um menino de oração, participa na igreja, mas não sabe como brota a vocação no coração do jovem. Eu vou partilhar a minha experiência, cada um tem a sua experiência. O Vinícius teve uma, o Francisco teve outra, mas vocês, como são minha família, como são minha comunidade do coração, filho de origem dessa comunidade, tenho orgulho de dizer isso. A minha vocação surgiu nos corredores dessa igreja, não digo que foi nos bancos, porque eu corria muito nessa igreja. Haja corrida, e corria para cá e corria para lá. Minha vocação começou assim, sentando no presbitério de chão verde, que sentavam todas as crianças aqui na frente. Lembro de tudo isso, foi assim que minha vocação começou a surgir. Eu falava com minha mãe desde pequeno: mãe, eu quero ser igual aquele homem ali. Não sabia quem era o padre, mas eu falava: mãe,
aqui no corredor, minha mãe sentada, ela virava assim: mãe, não tem aquele homem lá que está fazendo aquilo? Eu quero fazer igual. Mas a gente vai crescendo e vai se tornando rebelde. A gente entra na fase da aborrecência, né? Porque a grande maioria dos adolescentes não vive uma adolescência assim muito sadia, vive uma aborrecência. É a fase de responder pai e mãe, é a fase que você vai desviando um pouquinho da igreja. Quando a coroinha ajudava nas 3 missas, vai criando uma certa idade, vira cólica, no empurrão ajuda em uma. E assim não foi diferente comigo. Comecei a participar dos coroinhas, e nisso a caminhada foi desenrolando, mas chega uma fase que a gente quer conhecer o que tem lá fora. Aí namorisco daqui, namorisco dali, daí acabou a vontade de ser padre. A vontade de ser padre morre aí. Aí namora com uma menina aqui na comunidade, daí já não quer mais ajudar no altar, quer ficar com a namorada no banco da igreja. E daí o povo pergunta: você ainda quer ser padre? Não, claro que não. E daí namora com uma, e namoro vai, namoro vem. Acabou a vontade de ser padre. E o pessoal fala: mas você tem um jeitinho de padre. Para com isso, não, vou ser pai de família, vou casar, vou procurar outra coisa da vida. E nisso a gente vai se afastando um pouco da comunidade. Era de todas as pastorais, era da pastoral do tudo, que quando precisasse na igreja eu estava lá. Daí começa a não ser a pastoral do nada. Nada, só sentar no banco tá bom. E assim a gente vai indo. Daí saiu do coração a vontade de ser padre. Namorei 3 anos. Namoro vem, namoro vai. Foram 3 anos de namoro e daí não queria mais ser padre. Daí terminou o namoro, o pessoal achou: ele vai voltar a querer ser padre, porque terminou o namoro, a culpa era da menina. Não era coisa nenhuma, a culpa era minha mesmo, e a gente deixa bem claro isso. Daí começa a ficar com uma menina dali, ficar com uma menina dali, e a gente vai perdendo a graça de Deus aos poucos. Nossa Senhora foi sempre muito presente na minha vida, e eu sempre rejeitando o chamado de Deus, até que numa bela noite de sono eu recebo uma visita de Nossa Senhora, a Virgem das Graças. Lembro como se fosse hoje. Ela falou: para, não é isso que eu escolhi para você, e você sabe disso, porque o desejo está dentro do seu coração, e você sabe que está dentro do seu coração. É melhor você voltar para a presença de Deus, verdadeiramente, não morno igual você está. E Deus te quer sacerdote. Deus quer que as coisas comecem a mudar na sua vida. Vai procurar o seu padre, porque você é meu, você é escolhido por mim. Não é qualquer um, não é uma votação na comunidade, não é um desejo dos seus pais, é eu que te quero. Aí a gente acorda no meio da noite e chora igual criança, porque receber uma visita de Nossa Senhora é uma coisa incrível. Chora, chora, chora igual criança. Mas mesmo assim, o desejo de Deus é um, e às vezes nós não queremos caminhar ainda para o desejo de Deus. E às vezes a gente fica meio descrente das coisas. E aquilo, só aquilo não bastou para que se completasse a obra. Foi uma visita magnífica, chorei como criança, mas o coração é rebelde. Nós somos rebeldes. Deus tem um propósito na nossa vida, nós queremos que seja feito o que nós queremos. E nisso eu não procurei padre. Eu fui petulante. Eu comecei a fazer
prestar vestibular. Prestei 3 vestibulares. 2 eu passei, 1 eu fiquei para trás. Passei na Unicamp para tecnologia informática. Meu pai só olhou para minha cara e falou: você não vai. Como não? Eu passei, ninguém passa. Eu vou sim. Não vai não. Você tem como se manter? 17 anos, menor de idade, quem tem que preencher minha matrícula era meu pai. Então, ele não deixou. Então, quem ia preencher minha matrícula? Minha mãe não ia bater de frente com ele. Então, de modo algum, isso iria acontecer. Enchi o saco para ir para Campinas. Vou para o Unicamp, vou para o Unicamp, vou para o Unicamp. Não fui para o Unicamp. Porque meu plano era o de Deus era outro, totalmente diferente. Fiz FATEC, não passei na FATEC. Fiquei por pouco, mas não passei. Passei na Federal de São Paulo, em matemática. Falei, agora ninguém me impede, está dentro de São Paulo, como que ele vai falar que eu não vou poder ir? Vou, agora eu vou. Comecei a fazer a faculdade de matemática. Aí, a gente fala o que para Deus? Volta a namorar. Toma um tapa na cara de Nossa Senhora, com perdão da palavra, mas a gente é teimoso. Voltei a namorar. E comecei a faculdade de matemática. Num belo dia, vamos para o retiro de carnaval, vamos pular, vamos louvar, erguei as mãos e dar glória a Deus. Vamos que vamos. Veio o padre de Ribeirão Preto e falou da seguinte forma: nós temos muitos vocacionados nesse ginásio e grande parte deles está teimando com a vocação. Minha catequista Ivonete, eu lembro muito bem, ela estava lá presente nesse encontro. E o padre falou: eu quero que todos os vocacionados, Deus está tocando no seu coração, agora você vai vir para a quadra. Ajoelhado eu estava no meu lugar, ajoelhado eu fiquei no meu lugar, porque eu falei, o coração quase pulando, me arrastando. Ajoelhado eu estava, ajoelhado eu fiquei. E Deus falava no meu coração e eu não é comigo. Deus tocou tão forte no meu coração que eu não percebi, eu estava no meio da quadra. E o padre fazendo oração. E ele falou: o seu lugar é no altar do Senhor. Eu vou te dar o dom. Não é você que tem que ficar remoendo. Eu vou te dar o dom. Depois disso, eu não sei o que aconteceu, mas eu voltei mudado daquele retiro, disposto a ir conversar com o padre Zé Maria. Pedi para o padre Zé Maria para fazer os encontros vocacionais. Pedi. Ele falou: tá bom. Eu falei: padre, como que faz, padre, para ir? Você tem que ir lá no seminário. Padre, mas aonde que fica o seminário? Em Osasco. Como que faz para chegar lá? Filho, eu não sei explicar. Mas a gente vai lá um dia. Nesse a gente vai lá um dia, a gente ficou 1 ano esperando esse um dia, para a gente fazer o encontro vocacional. Mas pela vontade de Deus, eu entrei na turma certa, que foi quando o padre me levou para conhecer o seminário. Conheci o seminário, fiz 1 ano de encontro vocacional. Ainda não estava totalmente convicto, porque eu estava no meio da faculdade de matemática. E só faltava 2 anos. Trabalhando, ser professor não é a melhor coisa do mundo. Mas, para um jovem solteiro, estava muito bom para ele. Fazendo matemática, eu gostava do que eu fazia. Mas Deus falou: sabe por que eu preparei esse tempo? Porque é muito fácil você abandonar para seguir a Jesus quando você não tem nada, quando você não precisa de nada. Agora eu quero ver você abandonar Jesus quando você está com tudo bem feito, quando tudo já está preparado para você. E foi nessa hora que eu senti que era a preparação de Deus.
não tinha total confiança de que eu passaria nos encontros ocasionais, porque na nossa turma fizeram mais de 30 pessoas no encontro vocacional com a gente, e 10 foram escolhidos para entrar no seminário. Não porque a casa não tinha espaço, mas porque o Senhor que vai preparando. É quem Ele escolhe. E eu sou uma promessa de Nossa Senhora. Desde criança, Nossa Senhora vem me acompanhando de perto. Meu parto era para ter sido de 9 meses. Minha mãe entrou em trabalho de parto com 8 meses. E o médico não queria fazer o parto da minha mãe, de 8 meses. E minha mãe em trabalho de parto, ela ficou um dia em trabalho de parto. Eu passei da hora de nascer. Então, o que aconteceu? Eu fui para a UTI. Nasci e fui para a UTI. Para a graça de Deus, minha mãe estava muito bem. Minha mãe contou para mim que ela recebeu uma visita de Nossa Senhora nessa madrugada. Porque a médica falou para ela, era sábado para domingo, véspera do Dia das Mães. E a médica falou para ela, mãe, amanhã a gente vai desligar o aparelho do seu filho. Se ele respirar, ele vai viver. Mas ele corre o risco de não respirar. Se a senhora tem fé, reza. Nossa Senhora apareceu para minha mãe e falou para ela, é seu filho, eu vou dar a graça dele sobreviver, mas ele vai ser meu filho, eu vou acalmentar ele com as mãos. No outro dia pela manhã, minha mãe muito aflita, os médicos tinham dado até comando para ela e pediram para ela, avisaram que ia desligar os aparelhos. Ainda não estava respirando, mas na hora que desligou os aparelhos, Deus veio ao meu encontro. Foi o próprio Deus que tocou no meu pulmão. E na hora que desligou os aparelhos, eu comecei a respirar pela graça de Deus. Então eu penso assim, a Virgem Maria sempre esteve na minha vida. E eu sou filho dessa comunidade. É pela graça de Maria e de São José que as graças aconteceram na minha vida. E assim também vai acontecer na vida de vocês. Basta você abrir o seu coração para a graça de Deus. Basta você confiar em Deus. Meus passos foram nessa comunidade. Vocês que me viram crescer nessa comunidade. Desde coroinha, às vezes muito arteiro, mas vocês tantas vezes me acolheram tão bem. Me lembro cada dia da minha catequese com a Ivonete, era terrível. Quantas vezes ela não perdeu as paciências comigo na catequese, mas Deus fez a obra, porque o nosso projeto é um, e o de Deus é outro. Nos acólitos, Deus colocava muito forte que quem seria meu padrinho era o seu Edilar. E pela graça de Deus, ele é meu padrinho de acólito. E sempre rezou por mim. E eu sei, eu confio nas orações dele. Sempre teve um carinho muito grande por mim. Deus separou a Elita como minha madrinha de Cristo. Às vezes a gente tem os nossos desentendimentos, mas Deus é quem prepara. Deus é quem modifica. Agradeço a Deus pela vida de cada coroinha e cada acólito dessa comunidade, porque vocês fizeram parte da minha vida. Minha vocação surgiu aqui, nessa pastoral. Agradeço por as crianças. Que foi uma conquista muito grande. Todo mundo dizia que não ia dar certo, mas elas são provas vivas de que dá certo. Um grupo de música do Rafael, a gente tocava tão mal, era tão desafinado, mas é Deus que faz o projeto. Eu agradeço a cada
Agradeço cada pessoa que rezou cada Ave Maria. Espero que nessa nova missão da Nossa Senhora Aparecida eu possa continuar cantando com as orações de cada um de vocês, porque vocês são a minha família, vocês são o povo que Deus preparou para que se plantasse essa vocação. Continuem rezando, pois a comunidade que reza é a comunidade que dá frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.